Fala, meus amigos, vocês estão bem? Vocês estão achando que eu estou num lugar diferente, né? Eu vou fazer um bastidores aqui para vocês, ó. Estou dentro do carro, no meu horário de almoço, ó. Vou botar a câmera aqui, ó. Ó, olha aqui a hora, 2h12 da tarde, 37 graus lá fora, meu jovem. 37 graus, estou aqui no meu carro com o ar-condicionado ligado e estou aqui, vou voltar a câmera aqui pro lugar, porque eu queria mostrar para você uma coisa, como eu sempre falo: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Nós vamos fazer uma aula aqui dentro do carro, no ar-condicionado, com 37 graus lá fora, mas buscando a sua aprovação no concurso do TSE-TRE unificado. Nós vamos tratar aqui de partidos políticos. Este assunto está dentro da Constituição Federal. Já preciso me adiantar para você de dizer que eu tenho certeza, ainda hoje, né, estamos aqui no dia 9 de novembro de 2023, 14h13 agora. Estamos aqui antes de termos o edital, mas sabendo que isso já caiu, é muito importante que você tenha uma visão geral aqui sobre os conteúdos de partidos políticos. É claro que para um concurso como o concurso de técnico do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral, do TSE, enfim, qual é o ponto importante? É claro que o primeiro artigo me parece o artigo mais importante aqui, a primeira parte do artigo 17, né? Então olha só, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Então é livre você criar, você fundir, ou seja, você juntar um partido no outro, você incorporar, você extinguir partidos políticos, resguardados a soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Então preste atenção que quando você está fazendo um concurso para um tribunal que atua na justiça eleitoral. Pois bem, uma coisa que vai ter muito é a verificação sobre os preceitos dos partidos políticos. Também vai verificar se aquele partido político está regular, irregular. Por isso que me parece que é intuitivo que esse artigo 17 esteja no seu concurso, né? Então, primeiro, dentro da Constituição existe a liberdade para você criar um partido político, para você fundir. Então você vai juntar dois partidos para criar um terceiro, incorporar então um partido que está engolindo o outro. Extinção, vamos parar de ter esse partido tal aqui, tudo isso é possível. E aí, claro, você tem que ter algumas observâncias. A primeira delas, soberania nacional, né? Então, é lógico, né? Você e depois, inclusive, isso vai dialogar aqui, né, com os preceitos caráter nacional. Por quê? Porque o partido político precisa ser um partido político que seja voltado para os objetivos do país, tá? Isso é uma questão importante. Então, por exemplo, regime democrático, né? Lógico, né? É óbvio, né? Então, o partido precisa observar o regime democrático. Por isso que, por exemplo, professor, então por isso que não pode ter, por exemplo, um partido pró-ditadura militar, por exemplo, não pode, né? Embora existam pessoas que se usem de estruturas de partidos políticos para defender ditadura, seja lá o que for, mas veja, não pode, porque o partido político precisa ser criado para defender o regime democrático, para defender também o pluripartidarismo, ou seja, os partidos precisam existir e eles precisam respeitar a existência de tantos outros partidos que queiram também existir. Então, vários partidos dentro de um país, né? Você sabe que antes da Constituição de 88 nós tínhamos aquela divisão de dois partidos apenas, o MDB e o Arena, né? Então, essa é uma coisa importante, vários partidos, né? Direitos fundamentais da pessoa humana, é lógico, né? Os partidos políticos, você não pode ter um partido político que seja criado para apoiar a escravidão de pessoas, né? Então não pode. E também vamos observar aqui alguns preceitos. Caráter nacional, como eu disse, então o partido político precisa, de fato, ter a sua característica de ser um partido nacional, né? Então isso é um ponto importante. Proibição de receber recursos financeiros, então proibição de receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, né? Então recursos financeiros de entidades estrangeiras ou de ser subordinado a entidades estrangeiras, então não pode, né? Então você tem um partido brasileiro que deve receber dinheiro apenas de entidades brasileiras e etc, né? Então não tem o porquê você de fato ter um partido estrangeiro e que tenha um caráter estrangeiro e que obedeça a ordens de partido estrangeiro. Isso aqui é um ponto importante que vai estar na sua vida cotidiana como servidor da Justiça Eleitoral, prestação de contas à Justiça Eleitoral. E também, claro, funcionamento parlamentar de acordo com a lei, ok, sem muitos segredos aqui, mas aqui prestação de contas é um negócio interessante. Por quê? Porque existe
Inclusive, dentro da Justiça Eleitoral, você vai perceber que existem processos anuais ali de prestação de contas, né, do que se recebe do fundo partidário, que é feito com esse dinheiro. Além disso, uma outra coisa interessante também é você ter a prestação de contas nas eleições. Tem um negócio que é importante também, que é a prestação de contas durante as eleições, após as eleições e tal, para ver se as contas da campanha batem ou não. Então, isso é uma coisa importante. Me parece, assim, que para fins de concurso, esta parte aqui do artigo 17, o caput do artigo 17, é o mais importante. De fato, é muito importante. Por quê? Porque você não pode ter um partido político que seja contra o pluripartidarismo, que seja contra o regime democrático, que seja contra os direitos fundamentais da pessoa humana, que seja contra a soberania nacional. Então, por exemplo, eu posso ter um partido, professor, que queira a divisão do Brasil? Não, porque você está ofendendo a soberania nacional, né? Então, partido, o Sul é o meu país, né? Antigamente tinha esse movimento, né? O Sul é meu país. Ok, pode pensar nisso, mas vai ter que ter uma guerra para isso, né? E ninguém quer que isso aconteça, né? Não, ninguém vai aceitar isso. A União Federal não vai aceitar isso de forma pacífica. Por quê? Porque você precisa respeitar a soberania do território brasileiro e da jurisdição brasileira, né? Então esse é um ponto importante. Aí o parágrafo 1º fala que é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, né, e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes e provisórios. Então é uma coisa importante, né? Então cada partido pode ter uma estrutura interna própria. Então você pode ter lá o PT com um tipo de estrutura, o PSDB com outro tipo de estrutura, o PL, seja lá qual partido for, pode ter a sua estrutura própria de órgãos permanentes que vão ter sempre ali, órgãos provisórios. E também os partidos são livres, são autônomos para discutir sobre a organização e funcionamento desses órgãos e adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Eleições majoritárias, entenda, essa é uma informação importante, né? Então os partidos podem escolher se vão fazer coligação com outro partido nas eleições majoritárias. Eleições majoritárias são eleições que o voto vencedor é o vencedor é o que obtiver a maioria dos votos. Então não é aquela coisa de você, por exemplo, ter ali os votos proporcionais, né? Então as eleições proporcionais, que você tem aquela coisa de você ter aquela história que você sempre vê, né? Fulano de tal foi muito bem votado, mas não foi eleito porque não entrou no coeficiente eleitoral, por exemplo, né? Então as eleições majoritárias aqui são as eleições, por exemplo, para presidente, para governador, para prefeito, para senador, que é também uma eleição majoritária, diferente das eleições proporcionais, que são eleições para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, tá? Então uma coisa importante, vedada a celebração do quê? De coligações nas eleições proporcionais. Até está escrito aqui, ó, vedada a celebração de coligações em eleições proporcionais. Então isso é um negócio importante também, me parece muito relevante. Então posso fazer coligação, e só a título de informação, tá? Então eleições majoritárias, presidente, governador, prefeito e senador, tá? São as eleições majoritárias. As eleições proporcionais são as eleições que você vai precisar fazer um cálculo, né? Então você vai ter ali o coeficiente eleitoral, você vai ter para vereador, você vai ter para deputado estadual e federal, tá? E distrital, né? Federal é estadual, distrital, né? Do Distrito Federal e federal, tá? Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, devendo os estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Cara, tem muita informação aqui bem interessante. Por quê? Veja só, o ponto-alvo aqui do parágrafo 1º é falar das coligações. Fala da autonomia aqui dos partidos, mas o ponto principal aqui desse parágrafo é a coligação. Porque a coligação é a reunião de partidos. Então, primeira informação, eu posso ter coligação nas eleições majoritárias. Eu sou proibido de ter coligação, então vedada a sua celebração do quê? Da coligação nas eleições proporcionais, né? Então isso é uma coisa importante. E aí uma outra coisa importante é a seguinte, é a não obrigatoriedade, ou seja, a própria lei diz que não é obrigatório a vinculação entre candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Professor, o que significa isso? Ora, você pode ter um partido e, sei lá, você tem lá um partido do Bolsonaro. Não vou falar mal nem bem não. Devia falar mal? Não sei, né? Não sei lá. Mas tem o partido lá do Bolsonaro, PL, né? Veja, ele pode estar apoiando o Bolsonaro para presidente, mas ele pode fazer uma coligação
com um candidato a governador, por exemplo, que é do PT. Eu estou dando o extremo para você entender. Então você não tem, então, sem obrigatoriedade de ter a vinculação. Sem obrigatoriedade de você colocar aquela ideia que seria a seguinte: bom, o PT é o PT, então ele não pode, ele fez coligação aqui, ele fez coligação no âmbito federal, ele tem que reproduzir, ele tem que repetir a mesma coligação no âmbito estadual ou no âmbito municipal. Não tem essa necessidade. Então por isso que às vezes você verifica certas incoerências. Então você vê lá o partido, sei lá, do Márcio França, o PSB, que no âmbito federal apoiou o Lula, né, apoiou o PT e fez coligação com o Lula, mas que em alguns governos de estado apoiou o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Olha que coisa louca, né? Então veja, você pode ter isso. É esquisito, concordo? Não sei se eu concordo, não cabe a mim aqui dizer se eu concordo ou não concordo. Mas qual é o ponto? Você não tem a verticalização, esse é um nome importante. Então não existe a verticalização, ou seja, não é porque no federal está fazendo de um jeito que eu sou obrigado a seguir isso no estadual ou no municipal. Essa é a ideia, tá? Então, parágrafo 1º, importantíssimo, cara, cheiro e jeito de concurso. Informações aqui do parágrafo 1º. Primeiro, eu posso ter coligação, união de partidos políticos para eleições majoritárias. Eu não posso ter essa união de partidos políticos para coligações, para eleições proporcionais. Ok. Outra coisa, eu não tenho a verticalização. Então, sem obrigatoriedade de vinculação, ou seja, sem verticalização. Esse é o nome técnico que se dá, né? Então não há a verticalização entre as candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. E aí os estatutos dos partidos políticos é que vão estabelecer as normas de disciplina e de fidelidade partidária. Então, por exemplo, pode ser que o PT entenda, coloque lá no seu estatuto, que se você apoiar algum candidato para algum cargo de alguém que é do partido do Bolsonaro, você está cometendo um ato de infidelidade partidária, você está traindo o partido, né? Você pode até ser expulso pelo partido, por exemplo, tá? Então estou dando a título de exemplo. Parágrafo 1º, feito pela Emenda Constitucional de 2017, Emenda Constitucional 97, importantíssimo para o seu concurso, porque tem várias perguntas aqui. Pode coligar em eleição majoritária? Pode. Pode coligar em eleição proporcional? Não, não pode. É obrigatório seguir no federal aquilo que está no estadual, ou no estadual seguir o federal? Não é obrigatório, não existe a verticalização, o nome é verticalização, tá? Parágrafo 2º, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Então, o partido político faz o seu registro no cartório de pessoa jurídica, então ele é criado, de fato, ele passa a existir na forma da lei civil, né? Só que depois ele vai registrar os estatutos no TSE. Então é uma coisa importante. Então, o partido político, ele tem personalidade jurídica não com o registro. Essa é a informação importante, essa é a pergunta que cai no concurso direto. O partido político não passa a ter personalidade jurídica depois de registrar o estatuto no TSE. Ao contrário, o partido primeiro adquire personalidade jurídica e depois registra os estatutos no TSE. Consegue entender a sutileza do negócio e como que isso aqui poderia cair? Deixa eu ver quantos minutos, 14 minutos, mas daqui a pouco eu já vou encerrar, né? Porque eu tenho que voltar, né, pro meu trabalho, e depois a gente continua isso aqui no outro vídeo. Mas veja só a sutileza do negócio aqui, né? Então veja só, ponto importante aqui pra gente. Partido político primeiro adquire personalidade e depois registra no TSE. E adquire a personalidade jurídica como? Na forma da lei civil. Vão lá no cartório, vão ter lá uma ata de fundação, tem todo um rolê lá para você criar um partido político. Você precisa de um número mínimo de assinaturas. Nós vamos ver, inclusive, numa aula específica para o concurso, a criação do partido político, que me parece bem interessante, né? Inclusive aqui, ó, a gente tem no parágrafo 3º alguns dados relevantes que eu vou até gravar numa outra aula, no próximo vídeo, para o concurso do TSE, TRE unificado. Mas veja,
aqui está uma sutileza que poderia ser perguntado na prova, né? Então, você poderia ter a afirmação: o partido político adquire personalidade jurídica ao registrar os estatutos do TSE. Não, os partidos políticos primeiro adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil, como o boteco, como o puteiro, sei lá, o puteiro não tem CNPJ, né? Mas sei lá, como o bar, como o boteco, como a farmácia. E depois eles vão pegar o estatuto do partido e vão levar no TSE, mas já sendo uma pessoa jurídica, já tendo a sua situação como pessoa jurídica, como personalidade jurídica regularizada, tá? Então esse é o ponto importante aqui pra gente. Amigos, eu vou parar o vídeo aqui, tá? Por razões óbvias, né? A gente está fazendo aqui o vídeo numa situação um pouco extrema, né? Claro, eu estou em via pública, né? Não sei se você sabe, eu tô aqui no fórum, em frente ao fórum, ó. Vou mostrar pra você aqui, ó. Não sei se vai mostrar aí pra você. Estou aqui em frente ao fórum, aqui onde eu trabalho, né? Eu não trabalho no fórum, né? Eu trabalho na promotoria de justiça, né? Eu atualmente trabalho no Ministério Público. E deixa eu ver aqui se tá certinho aqui a câmera, né? Mas olha só, a gente vai encerrar esse vídeo aqui. Eu vou deixar as anotações desta aula aqui lá no canal do Telegram, tá? E depois a gente vai continuar o vídeo aqui. E mais importante, né? Se você quiser estudar comigo não tem tempo ruim, cara. Você tá vendo aqui. Isso aqui eu não tô fazendo por marketing, não, porque tá muito calor. E no lugar que eu costumo gravar tava tendo umas músicas muito altas lá agora, né? Então eu preferi gravar aqui dentro do carro para não deixar de gravar. Eu acho que quem está estudando antes do edital pode estudar com mais calma, mas já tem que ir estudando, né? Então, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas comigo não tem tempo ruim, não. Se você quiser estudar comigo, a gente vai até o final para o concurso também do TSE. Quando sair o edital, é claro que nós vamos intensificar algumas coisas, mas já estamos vendo alguns assuntos que eu tenho certeza de que vão cair na sua prova, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, porque eu adoro estar aqui. Não é eu adoro estar aqui dentro do carro, num calor, mesmo com ar-condicionado aqui. Eu adoro estar aí com você. Eu adoro te ajudar, conseguir falar com você e ensinar alguma coisa e você entender aquilo que eu estou falando. Cara, é a maior alegria de um professor. Sou filho de uma professora e posso dizer que aprendi isso na minha vida. Então eu fico muito feliz, fico muito alegre de poder te ajudar. Quer estudar comigo? O link está aqui embaixo. A gente vai ter muita coisa legal lá dentro da nossa parte paga, um valor super acessível, tal. Tem tantos outros assuntos lá para concursos e a gente vai, claro, saindo do edital, a gente vai esgotar na parte de direito todo o edital, certeza. Eu nunca fiz diferente em todos os concursos para os quais eu dei aula. Em todos eles nós esgotamos todos os assuntos do edital, tá bom? E vamos fazer isso de novo, tá bom? Grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos. Sim, porque eu adoro estar aqui, estou aqui por você, tá bom? Adoro estar aqui. Tchau. Chama lá os caras lá os bonitões aí pra ver se eles dão uma aula assim. Não vão dar não, tá bom? Então fica por aqui e pelo menos dá um like aí, vai, nesse vídeo, tá bom? Um abraço, volta em todos os outros vídeos. Tchau.